Estamos iniciando mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, para nossa alegria, mais uma vez, contamos com a presença de Divaldo Franco. Como vai, Divaldo? Bem, graças a Deus. Muito bom tê-lo mais uma vez conosco. Muito obrigado. Hoje o Divaldo vai trazer algumas palavras para nós com relação à paz, tema muito importante nos dias atuais. Por favor, Divaldo. No ano 2000, realizou-se em Nova York um summit, um encontro de religiosos de todo o mundo. Estavam presentes 74 países e as 15 maiores religiões do mundo. Esse encontro teve lugar no Salão Nobre da ONU, quando era seu secretário, um homem extraordinário, Kofi Annan. Nós fomos convidados a participar desse encontro mundial da paz. E ficamos profundamente sensibilizados ao constatarmos que o objetivo essencial era realizar-se um programa para a paz mundial. Logo depois, as atividades foram transferidas para o Waldorf Astoria, também em Nova York. E ali, as várias santidades indianas, a representação do Papa, através do arcebispo e cardeal primaz de Manhattan, em Nova York, o representante do Dalai Lama, porque a China se opôs que o Dalai Lama estivesse presente, justificando que se tratava de um homem político e não religioso, no que não tem absolutamente razão. Mas estavam ali os representantes do hinduísmo, do islamismo, do judaísmo, de outras religiões variadas, entre os Palis, os índios da Cordilheira dos Andes, os índios americanos, e nós como espírita. Pela primeira vez, os espíritas estavam agora sendo reconhecidos pela ONU como também uma religião. Numa ata que foi formada, firmou-se, a partir daquele momento, que o espiritismo, como religião, fazia agora parte da Organização das Nações Unidas. Mas o que mais me fascinou entre os vários oradores, também nós tivemos a oportunidade de dizer algumas palavras, foi a identidade de propósitos. Estabeleceram-se paradigmas. Se os religiosos nos comprometêssemos a lutar em favor da paz, não aceitando a imposição de governos arbitrários para a violência, seria um passo dado para a violência desaparecer no mundo. Eram 4 itens, mas são muito longos de expor. Basta que signifiquemos o seguinte: a proposta central era esta: se determinado país lançar um libelo contra o outro e promulgar a necessidade de uma guerra, os cristãos deste país provocador dirão: eu não irei à luta, porque eu tenho irmãos da minha religião no outro país, sejam muçulmanos, sejam judeus, sejam de qualquer doutrina. E se estabeleceu que, através disso, nós convidaríamos os governos ao diálogo. Vivemos a época do diálogo e não da agressividade. Isso no ano 2000. Logo depois, vieram conferências magistrais. E entre uma delas, uma nobre indiana, disse que as religiões eram como um jardim com flores de variadas espécies e cores, e que a beleza do jardim estava exatamente no multicolorido e não na supremacia de uma cor única. Todas as cores fazem parte do arco-íris, que deu-nos uma lição de fraternidade com objetivos comovedores. Estabeleceu-se que, no ano 2020, se teria um outro encontro mundial. Infelizmente, logo depois, em 2001, no dia 11 de setembro, nós tivemos o terrorismo internacional contra as Torres Gêmeas, contra o Pentágono e a ameaça contra a Casa Branca, que, felizmente, os Estados Unidos tomaram providências e aquele avião que estava na Virgínia parece que foi tirado do ar. Mas o importante é a questão da paz. E ninguém, como Jesus, foi o pioneiro dessa paz, quando ele nos diz: eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo doa, mas eu a dou como somente eu a posso doar. Que paz será esta? Vejamos, por exemplo, o Brasil está em paz, mas o número de homicídios, o número de acidentes automobilísticos, as tragédias dos acidentes apresentam uma estatística muito maior do que os mortos na Colômbia, que é um país que há quase 50 anos tem estado em beligerância contra as Farc e contra outras secções de violência.
Então, se nós olharmos o mundo relativamente, está em paz, com aqueles bolsões de guerra. Há poucos anos a Unesco estabeleceu que havia 69 pontos de guerra no mundo que estava em paz. Por quê? Porque nós somos violentos. Essa questão foi muito bem tratada por Gandhi, quando ele deu-se conta que havia em sânscrito uma palavra muito interessante, ahimsa, não violência. Rimsa, violência. A não violência deve ser o nosso potencial, mas está no Evangelho, não revidar mal por mal. Isso é não violência. Aceitar o bem, isso é não violência. Fomentar o bem, isso é não violência. Gandhi mesmo disse, todos perguntam qual é o caminho da paz. Não há caminho, a paz é o caminho. E o Aurélio já conseguiu criar um verbo, pasear. Então nós temos necessidade de pasear, de fomentar a paz. Mas de que maneira? De dentro para fora. Em uma bela página, nós vamos encontrar o próprio Albert Einstein, falando que a paz é o resultado de uma pessoa tranquila, uma pessoa não agressiva. E a Unesco, no referido ano 2000, apresentou uma grande mensagem, apresentou uma proposta para que houvesse paz no mundo. A proposta é eminentemente cristã. Note bem, primeiro, seja generoso. A generosidade é um bem que está desaparecendo da terra. Seja generoso com a natureza, seja generoso com as demais pessoas, seja generoso no lar, seja generoso consigo mesmo. Como ser generoso consigo mesmo? É reconhecer as suas deficiências, superá-las, auto-perdoar-se, acima de tudo, auto-melhorar-se. É a proposta da autoestima. Quando eu li esses requisitos da Unesco, confesso que me comovi até as lágrimas, porque o organismo mundial estabelecer 6 itens para a paz, como veremos, é algo comovedor. O segundo item é não aceitar a violência. Nós, muitas vezes, aceitamos a violência dos violentos. E essa violência é que nos leva aos estados agressivos. Pessoas de mau humor, pessoas grosseiras, pessoas atormentadas, obsidiadas, psicopatológicas, pessoas que desejam gerar situações embaraçosas, são agressivas. Eu vejo, por exemplo, em nossa sociedade, eu às vezes estou num elevador e a porta abre-se, entra uma pessoa, marca o andar que vai. É como se eu fosse um toro de madeira. A pessoa se quer dizer assim, bom dia, boa tarde, eu quer sorrir. Eu não deixo passar, eu digo assim, olá. Ah, desculpe, eu digo, não, é que você estava distraído. Porque nós estamos armados uns contra os outros. Quando Jesus sugeriu que fôssemos amados uns pelos outros. Então são atos de violência. Nós vemos que essa violência não é somente aquela agressividade urbana, a que desceu para as ruas e se transformou no caos, no qual mergulham todos os países, dolorosamente o nosso. Então há a violência doméstica, o machismo. Hoje no Brasil, em cada 10 minutos, uma mulher é agredida covardemente por um homem. Pode haver violência maior. A violência dos pais com os seus filhos, não apenas aplicando-lhes sovas, daquelas que deixam marcas físicas e psicológicas, mas a indiferença, o descuido, o desinteresse. Não me refiro às classes menos favorecidas que residem nas favelas e as mães dizem, permitam-me a gíria, vá se virar, jogando para o mundo. É a suprema ignorância, a suprema infelicidade, por falta de oportunidade de dignificar-se. Mas eu me refiro nas chamadas famílias desta e daquela classe, hoje denominados como melhores economicamente, em que os pais dão presentes exagerados aos filhos, mas não se dão, não dão presença, não conhecem os filhos, não dialogam, dão um computador e ficam livres, dão jogos agressivos. E desde os 3 anos, que naqueles jogos agressivos, a criança aprende a perder a sensibilidade de ser generoso, aprende a não ser, aprende a ser violento, porque esses jogos
Começam nas competições, depois aqueles filmes que vêm do Japão, principalmente, a destruição da Terra, a destruição do universo. Como se isso fora factível na mente infantil. Ou então lhes dão um computador, mas não controlam os sites. Ele vai para o site da pedofilia, vai para o site que produz armas, para o site que leva, por exemplo, a transtornos de alimentação. E as meninas e os meninos emagrecem em um tormento inexplicável do ponto de vista da lógica. Ou então entram em estado de bulimia, graças a esses sites ou aos sites do suicídio, em que jovens transtornados filmam-se suicidando-se e jogam depois na internet, ou deixam para jogar na internet, site de técnicas de suicídio. Por negligência dos pais, isto é uma violência. A criança deve ser moldada. A função psicopedagógica é exatamente mostrar os dois caminhos. Alguns psicólogos dizem que a educação não consegue muito, porque há uma tendência genética. Não é verdade. Desde a decodificação do genoma humano, que se pode constatar que geneticamente há mutações. Por isso surgem determinadas doenças como câncer, como Alzheimer. A pessoa vem na tradição da hereditariedade e subitamente tem uma mutação. Por quê? Um dos maiores cientistas que esteve presente na decodificação do genoma e que escreveu um livro notável da identidade de Deus, ele diz que a ciência não sabe porque nós sabemos, por causa da lei de causa e efeito. A dívida está no perispírito, então ela vai em viagem ao espírito e entra no organismo genético e produz a mutação que vai dar origem a um câncer, a um Alzheimer, a um distúrbio de Parkinson ou a outro qualquer. Então os pais têm o dever, não é de vigiar os filhos, é de assistir os filhos, conviver com eles, criar-lhes hábitos saudáveis à mesa antes de deitar, procurar saber quem são seus amigos, porque essa negligência é violência. Os crimes do colarinho branco são atos de violência. A impunidade são atos de violência. Então Gandhi disse, o caminho da paz é a própria paz. E eu sei que me matarão, porque se não me matarem, eu terei fracassado. A não violência, a rimsa, irá levar-me ao holocausto. E quando realmente ele desceu um dia para orar, diante de uma multidão de 10.000 pessoas, e um jovem paquistanês, arbitrário, país que Gandhi libertou pela não violência, sacou de uma arma, gritou-lhe Mahatma. Ele olhou para trás e o rapaz descarregou o revólver, matando o homem da paz. Ele havia cumprido a sua própria profecia. Ele percebeu que a violência não ia suportar a não violência, porque a não violência é um grande esforço. Muita gente diz que reage por coragem, não por covardia. Aquele que agride é um covarde, ele tem medo de ser agredido, então ele agride antes. Aliás, não é opinião minha, é opinião dos estudiosos do comportamento de violência. Por que nós atacamos? É a fera que nós trazemos dentro de nós, da evolução antropológica, que então agride para não ser agredida. Então o medo é um dos grandes fatores da violência. Mas será possível criar-se uma sociedade não violenta? Sem dúvida, na hora em que descobrirmos os nossos valores intelecto-morais. Foi Allan Kardec quem cunhou essa frase. Conquistas intelecto-morais. Desenvolver a inteligência para saber, o discernimento para conhecer, a fim de desenvolver o sentido ético-moral. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, há determinado momento, no capítulo número 6, a respeito do Consolador, quando o emérito Espírito de Verdade diz, espíritas, que aqui eu colocaria, criaturas humanas, amai. Este é o primeiro mandamento. E instruí-vos. A instrução é consequência do ato de amar, para saber discernir. Mas o amor é a grande vertical na direção de Deus. E a instrução é a grande horizontal, abraçando a humanidade. Daí a nossa sociedade, que tanto progrediu, do ponto de vista intelectual, tecnológico, científico, não evoluiu na mesma forma do ponto de vista moral. E nós vemos crimes hediondos que abastardam a nossa cultura e que nos estarrecem por mais
habituados que estejamos. Crimes de uma perversidade psicopata que nos faz estremecer. A fera agride quando tem fome e deixa os restos depois que foi abastecida. O ser humano, por este processo de evolução, comete atrocidades inenarráveis. Os campos de concentração, que deixaram um saldo de 6 milhões de vítimas, campos de extermínio, demonstram o grau de perversidade que a criatura humana atinge. Então volta a pergunta, será que um dia construiremos a paz na sociedade? É o que nós iremos ver. Divaldo, nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Agora você tem ao seu alcance livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda com rapidez e preços bem vantajosos. Acesse o site www.megalivros.com.br ou ligue 0 operadora 11 3186 9777 ou 0 operadora 11 3186 9766. Rádio Boa Nova. Sintonize. Em todo o Brasil. Saiba como ouvir. Ligando, por e-mail ou acesse o site. A comunicação em prol de um planeta de regeneração. Rede Boa Nova. Emissoras da FEAL. Fundação Espírita André Luiz. Estamos de volta com o programa Transição. Hoje, Divaldo Franco falando para nós a respeito da paz. Divaldo, por favor, dê continuidade. No segundo item da Unesco, a proposta é de não aceitar a violência. Eu achei notável a própria elaboração do texto, porque podia dizer reagir à violência. Mas quem reage, arma-se. Quem evita, desarma-se. A melhor maneira de nós evitarmos a violência é estarmos desarmados, olharmos uns para os outros como criaturas humanas, saudarmos-nos. Quantas vezes alguém está perdido em reflexões dolorosas, pensando num suicídio, e um sorriso, uma palavra amiga salva. Então, esta proposta de nós não aceitarmos a violência é soberana. O terceiro item é seja bondoso. Como nós esquecemos a bondade de uma boa palavra. Alguém vem conversar conosco, somos monossilábicos. E se a pessoa apresenta uma queixa, uma dor, nós cortamos e apresentamos uma dor maior para criar um choque e inibir a pessoa de ir adiante. Às vezes alguém vem e diz, eu ando com tanta dor de cabeça, e outro responde, cuidado, pode ser um câncer. Porque ele acha que o seu problema é muito maior do que o do próximo. Não lhe custaria muito dizer assim, que analgésico tomou. Repete-se a dor de cabeça, são preocupações, às vezes é o clima, procure distrair-se um pouco, deixa para lá, vamos conversar coisas positivas. Isso é tão bom, é tão rápido. O quarto item é tão maravilhoso, ouvir para compreender. Nós esquecemos a arte de ouvir, todo mundo só quer falar. Eu observo, por exemplo, nas reuniões, mesmo espíritas, que é a minha área. Termina a reunião, as pessoas falam todas simultaneamente, coisa nenhuma. Daí nós temos que aprender a ouvir para compreender. Chega uma pessoa e nos conta algo. É claro que não vamos ser um confessionário, porque tudo tem medida. Se a pessoa se alonga muito, olha, você já falou o suficiente. Você quer uma sugestão? Demos uma sugestão. Ofereçamos um livro. O Espiritismo hoje tem mais de 2.000 títulos de obras edificantes, desde as obras profundas da ciência às obras rápidas da meditação diária. Uma frase, um pequeno texto, não somente através dos espíritos pelos médios, mas de eméritos escritores encarnados. Nós temos no Brasil e no mundo notáveis escritores encarnados que nos oferecem um material de excelente qualidade para reflexão. É necessário, então, aprendermos a ouvir para compreendermos no lar. O marido chega de mau humor, não diz uma palavra e a mulher começa a elaborar, é outra. Ele está com outra. Mas ele pode ter tido uma contrariedade no escritório. Ele poderia chegar em casa e dizer para ela, não estou bem.
E ela pergunta, mas o que houve? Porque nesse diálogo descarregamos a tensão. E do ponto de vista terapêutico, é uma catarse. Jogamos para fora. Então o resíduo vai embora. Não, ela logo julga que é contra ela. Ele a vê de rosto fechado e diz, olha, o casamento está fracassado. Nada a ver. Quando poderíamos diluir tudo isso com uma palavra. O que há, querido? Qual é o problema? Aquele chefe implicante gerou alguma dificuldade, ou você não cumpriu com determinado dever, deixa para lá, preparei uma boa sopa. Permitam-me, se pega homem pela boca como peixe, é um velho ditado baiano. Então a alimentação, sentar-se à mesa, ouvi-lo, ou ele ouvi-la. Administrar uma casa dá muito trabalho, lidar com as crianças, não só para receber a queixa, mas hoje que a mulher trabalha, que ela sai, também está sujeita aos mesmos problemas e desafios. Se ela chega em casa com dor de cabeça, nervosa, não quer sentar à mesa, ele vai conversar gentilmente, vai ouvi-la. Mesmo quando nós estamos indispostos e não queremos contar o motivo do problema, um pouco de paciência, daí a pouco a gente se derrama e narra além do problema. Então, ouvir para compreender. Que proposta notável. O 5º item da Unesco é curioso. Preservar o planeta. Nós não temos tido o menor respeito pelo planeta. Achamos que as fontes minerais, como as fontes líquidas, são inesgotáveis. Eu mesmo pensava assim. Porque quando eu era jovem, o que já faz bastante tempo, ao estudar geografia, na minha antiga geografia de Gaspar de Freitas dizia, a Terra é um planeta com 3/4 partes cobertas de água. Eu achava isso monumental, só que eu não sabia que não era de água potável. Então a água potável está acabando. E os estudiosos asseveram que por volta do ano 2000, possivelmente as guerras já não serão por petróleo, serão pela água. Por causa do desperdício. Nós desperdiçamos a água, nós produzimos essas tremendas ondas que têm feito o nosso planeta aquecer-se. Agora mesmo a vida submarina, nos 10 últimos anos, morreu em 40%. Aquela vida submarina que nos dava oxigênio e que absorvia o gás carbônico, cada ano 1% morre. Em breve, toda a flora do fundo do mar desapareceu. Claro que a flora e a fauna do lado de fora, na parte enxuta, também desapareceu. Preservar o planeta, como? Plante uma árvore, evite jogar objetos na rua, faça o lixo diferenciado, cuidado com o plástico. Esses saquinhos plásticos terríveis demoram 100 anos para diluir-se. E se nós não preservarmos o planeta, é uma violência. 6º item, redescobrir a solidariedade. Redescobrir. Por quê? Porque nós esquecemos de ser solidários. E nesta questão de solidariedade, nós deixamos para o lado. A Unesco grita isso desde o ano 2000. Parece uma proposta espiritualista, é uma proposta de ordem sociopolítica ou sociogeopolítica para nós organizarmos o mundo do ser generoso ao redescobrir a solidariedade. Então a paz, é claro que é possível. Eu me recordo, por exemplo, dos mártires da paz. Martin Luther King Jr. Ele havia viajado para ajudar aqueles garis que estavam em greve e um covarde branco mata-o no motel Lorraine. Mas que resultou? Mais tarde dirá a viúva de Luther King, depois que meu marido morreu, o movimento em favor da paz cresceu muito mais. Depois que Gandhi morreu, dirá a sua mulher, viúva então, a paz tomou conta dos corações, mas ainda estamos muito longe. É necessário fazermos algo, cada um de nós empenhar-se por produzir a paz, sendo pacífico. Diante de um agressor, sorria para ele porque desmonta. Uma pessoa grosseira, sorria. Eu tenho um episódio, aliás, bastante cômico, que me permito contar. Eu estou sempre viajando e desperto muito cedo, pegar os primeiros voos, porque de Salvador para o sul, os melhores voos são quase madrugada. Eu estava um dia numa fila e ali estava alegre, porque um dia lindo em Salvador, quando de repente um senhor gritou da outra fila, por que está rindo de mim?
Eu pensei que não era comigo, é claro. Eu estava rindo da vida. E ele volta assim, por que está rindo? Para mim ou contra mim? Eu achei estranho. Mas eu disse de mim para comigo, não, ele não vai me perturbar. Continuei rindo. Ele insistiu. Eu então parei na sua direção e disse assim, senhor, me desculpe, mas eu não estou rindo para o senhor, nem estou rindo do senhor. Por que não? Ele disse, porque eu sou cego. Ele teve um choque. Todo mundo nas filas sorriu. Ele então veio até mim e conferiu passando a mão. O senhor é cego? Eu digo, sou, sim, senhor. Mas seus olhos são tão claros. Eu disse, mas quem vê olhos não vê nervo óptico. Ele disse, eu conheço essa voz. Essa voz é de Divaldo Franco. Não é verdade? Eu digo, é, sim, senhor. Você não é cego coisa nenhuma, Divaldo. Eu digo, sou, sim, senhor. Eu sou cego à estupidez humana. Eu sou surdo à agressividade humana. E eu sou mudo a esses atos tão comuns hoje no desrespeito humano. O senhor acha que ia perder o meu dia porque o senhor está de mau humor? Então ele redarguiu, mas você não sabe dos problemas que eu tenho. Eu digo, colocou muito bem. Seus problemas, que não são os meus. Ou o senhor acha que eu não tenho problemas? Então, se eu cedo descarregar numa pessoa que está feliz, não perca seu tempo. Senhor Divaldo, eu queria fazer uma consulta. Eu digo, mas não, aqui na fila. O senhor vai ao centro espírita dos dias X, Y e Z. Era um homem transtornado, estava de mal com a vida. E o que acontece? Eu poderia ter revidado, ter dito uma palavra áspera, mas não, eu fiquei com pena, ele é um psicopata. É alguém que precisa de compaixão. A Unesco deveria ter colocado essa palavra budista, compaixão. A compaixão, olhar o outro com um olhar de misericórdia. Considerar que o outro não está bem. Dar-lhe a chance, como dizia Chico Xavier. Eu dou a chance de cada um ser como é, mas a mim eu me exijo ser cada dia melhor. Então é possível ter a paz, porque da nossa paz pessoal virá a paz da família. Como dizia Gandhi, em uma cidade que tem uma família pacífica, a rua é pacificada. Numa cidade que é uma rua pacificada, o bairro fica também em paz. Numa cidade que tem um bairro de paz, a cidade termina por ser pacífica. E assim sucessivamente até a paz do mundo. Nando Cordel, para atender a uma programação de Clóvis Nunes, na marcha que ele faz pela paz em Feira de Santana, compôs uma bela música que se chama A Paz do Mundo Começa em Mim. É verdade. Nós criamos em Salvador, há 14 anos, o movimento Você e a Paz. Visitamos os bairros mais violentos, as cidades periféricas mais violentas durante o ano. E no mês de dezembro, nós vamos aos bairros, alguns dos quais, em determinada oportunidade, o senhor responsável pela polícia do estado da Bahia me disse, não vá, porque é muito perigoso. Ele disse, mas olha, coronel, eu tenho que ir, porque lá é que precisa. E fui. Fui recebido pelo chefe da gangue, da droga, a quem eu fiz uma carta pedindo licença para entrar no seu bairro. E ele concedeu. Fui falar numa escola e ele foi assistir. Depois ele veio conversar comigo. Conseguimos que este rapaz de 25 anos, que era traficante, abandonasse o tráfico. E ele disse, eu vou vender os pontos. Eu digo, de maneira nenhuma. Você não os comprou. Mas o que era esse rapaz? Que, por certo, cometeu vários crimes. Uma criança que foi maltratada em casa. Então, dizemos hoje, em linguagem psicológica, o menino de rua, o menino ladrão, o pivete em risco social, o bandido, é uma criança que foi maltratada em casa. Não teve carinho. Quando eu comecei a conversar com ele, chamei várias vezes meu filho, por hábito. Mais tarde ele me diria, o senhor me chamar de filho comoveu-me. E então eu fiquei com vergonha de ser o que sou. Abandonou o tráfico. E então hoje ele está conosco, trabalhando e fazendo parte do movimento Você e a Paz. Comece então no lar, no trabalho, aonde você esteja, seja você o mensageiro da paz. Recordando-se de Jesus, eu vos dou a minha paz. Não como o mundo dá, que é a paz política aparente, mas como somente eu posso dar, que é a paz do coração. Vale a pena experimentar, porque é a mesma proposta da doutrina espírita. Divaldo, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, essas palavras maravilhosas que você nos trouxe, e a gente espera que os nossos amigos de casa tenham todos muita paz também. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.